Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação do nosso Adcast, o podcast da Igreja Assembleia de Deus de Itajaí. E hoje estou na mesa com o nosso companheiro aqui de podcast, né, o André. Paz do Senhor, meu amigo, tudo certo? Paz do Senhor, tudo, graças a Deus. Tudo certo? Então tá bom. Hoje a gente teve alguns imprevistos na nossa gravação, mas a gente crê que é a direção do Espírito Santo. Estamos aqui com 2 convidados, vai ser um podcast duplo nesta noite. Gravação, estamos de noite aqui, uma quarta-feira à noite. E nós vamos falar sobre discipulado e missão. Faz todo sentido essa conexão. Opa, total sentido, né? Total sincronismo. E para falar sobre discipulado e missão, estamos aqui com o coordenador de discipulado, presbítero irmão Emerson. Pai do Senhor, meu irmão. Rapaz, muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos agora participar desse evento muito legal aí que eu creio que vai ser uma bênção para quem está ouvindo, para aqueles que estão nos assistindo também. E falar de discipulado e missão confunde muito, né? Parece. Mas a gente vai abrir aí para a gente poder conversar e definir a questão do discipulado e missão também. Amém. E também o coordenador de missão aqui, junto com o André, que faz parte da coordenação de missão, pastor Sérgio Bandeira. Pai do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vai assistir depois, né? A gente fala sempre assistir, ouvir, assistir, né? Ouvir. Tem várias oportunidades. Vamos estar aqui com o Emerson, com o Miguel, com o André. Amém. E com o staff, que são uma bênção de Deus. É maravilhoso ter essa oportunidade, é enriquecedora. E para quem vai ouvir, o que nós estamos fazendo, eu estou aqui, é cumprimento de promessa de Deus. Então, no decorrer das conversas, as pessoas que serão alcançadas por esse vídeo ou por áudio vão saber que isso é cumprimento das promessas de Deus. Bem. É da impossibilidade humana à providência divina. É aí que acontecem as coisas. Vai ser forte, hein? Eu estou com um sentimento que esse podcast vai ser diferente. Amém. Então, inicialmente, para quem está ouvindo e não tá por dentro da pré-gravação, era para ser 2 podcasts, né, André? Verdade. Era para ser um só para discipulado e um só para missão. Mas por uma série de situações que ocorreram aqui nesse dia, a gente acabou tendo que fazer essa gravação em conjunta. Como a gente chamaria, o mundo chama de imprevisto, né? A gente chama de cristocidência, né? Cristocidência. Eu creio nisso. Então, eu creio que vai ser algo bem relevante. Mas para a gente introduzir o assunto, eu vou pedir tanto para o irmão Emerson quanto para o pastor Sérgio fazer uma introdução breve do conceito de cada departamento, assim, e das atividades que eles exercem hoje dentro da nossa igreja. E aí, como um segundo passo, a gente conseguir fazer a associação dos 2 trabalhos. Ok? Podemos começar assim? Irmão Emerson, departamento de discipulado da nossa igreja. Amém. É um departamento que, com certeza, ele já surgiu há muito tempo atrás e nós temos um grande privilégio de assumirmos esse cargo agora, né, durante esse ano de 2023. Há muitos desafios para o discipulado. E falando de discipulado, a palavra quer dizer aquele que quer aprender. Então, a nossa missão, né, que daqui a pouquinho nós vamos ouvir o nosso amado irmão Bandeira, né, Sérgio Bandeira, que vai falar sobre missão. E a nossa missão vai ser conduzir todos os nossos coordenadores do campo de Itajaí sobre o discipulado dentro da questão da igreja, como ele vai funcionar, de que jeito que ele está sendo realizado hoje. E eu tenho certeza que o discipulado ele não é simplesmente um cursinho de pré-batismo. Ele é mais do que isso. Ele é um instrumento da igreja para ajudar vidas. Poderemos definir assim, ser bem sucintos, que nós estamos aqui para ajudar vidas. Não simplesmente para um curso de 6, de 1 ano, ou seja, aquilo que for estipulado, né, para ter as nossas aulas, apesar que as nossas aulas são 2 dias da semana, tanto na quarta quanto no domingo, mas ele abrange muito mais de formar a pessoa para servir ao Senhor e depois servir a igreja. Servir ao Senhor, ele vai aprender a servir pessoas. Como Cristo serviu pessoas, serviu vidas, esse é o nosso intuito com o discipulado, é servir vidas.
Mas como vidas? Vidas, sim, aquelas que estão bem e aquelas vidas que estão passando por algum problema, e nós estamos aqui para ajudá-los, para acompanhá-los, para ter uma mentoria e poder juntamente até o nosso fim, ou seja, até o nosso a volta para nós, para a eternidade, onde é que é a nossa casa, onde é que é o nosso futuro, e de lá nós continuarmos na presença do Senhor. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que cuidar de vidas. Irmãos, irmãos mesmo em Cristo. Ter essa convivência, ter essa harmonia, ter paciência, ter o cuidado de saber que, ei, eu preciso de você e eu sei que você precisa de mim. Eu creio que essa é a nossa missão dentro do discipulado. Amém? Só antes de a gente passar ali para o departamento de missão, hoje o curso de discipulado, ele está estruturado ali na igreja, ele tem um material, certo? Certo. Tem um material. E se eu corrijo se eu falar alguma inconsistência aqui. E o nosso material hoje do curso discipulado que a nossa igreja fornece é um material produzido pela própria igreja, né? São pessoas, membros da nossa igreja, com capacidade, com estudo, que se juntaram e produziram material, correto? Sim, correto. Hoje nós temos no nosso material, são 13 lições. Inclusive, essas lições elas estão passando por uma revisão, que eu creio que até final de fevereiro agora a gente vai revisá-las, porque tem algumas matérias que nós vimos que precisam ser corrigidas. Não é que corrigidas, elas precisam... Complementadas. Complementadas. Tem umas matérias, por exemplo, de escatologia. O que é escatologia? Tudo aquilo que se fala sobre o futuro. Então, todos nós que estamos fazendo discipulado, nós temos que entender aquilo que fala sobre o futuro. Vamos lá. Apocalipse. Quando se fala Apocalipse, se tem aquela ideia assim, poxa, o nome Apocalipse traz algo assim de muita destruição, de enigmas, de mistérios e tal. Bem, a palavra Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Então, dentro do discipulado, você vai descobrir que o Apocalipse é o livro da revelação, e essa revelação tem que chegar até nós de uma forma sucinta, que é compreensível, didática, para que nós possamos compreender qual é o futuro da igreja que está escrito na palavra do Senhor. Maravilha. Se a palavra do Senhor é o nosso guia, é a nossa bússola, por que não complementá-la com essa lição? Então a gente decidiu realmente que essa lição seja uma delas. A gente poderia... Já está dando um spoiler aí, ó, só um detalhe, um spoiler de uma matéria nova aí que vai vir. Mas a gente poderia até fazer assim como um resumo do curso de discipulado da nossa igreja, como se fosse os temas centrais da nossa fé, uma base de introdução de conhecimento que todos os nossos irmãos precisam ter sobre aquilo que nós confessamos de fé, né? Sim, você vai conhecer a palavra do Senhor, vamos colocar assim, poderia colocar como uma técnica, né? Como é que o livro é formado? Esse livro foi formado, um livro que foi escrito em 1600 anos, com mais de 40 autores, e como é que se chegou nesse produto final, né? Como é que o produto final aconteceu? E, então isso a gente vai ser explicado, né? A gente tem professores capacitados para isso, então isso vai a título até mesmo de curiosidade. Poxa, mas como é que, né, foi elaborada essa Bíblia? Mas por mais de 40 autores e falaram do mesmo assunto? Bem, a Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus foi o centro, foi o assunto e o centro desse assunto. Então, isso, no decorrer das nossas aulas, né, enfim, do nosso curso, do discipulado, ele vai explicar isso. Não somente isso, mas conhecer a Deus. Bem, né? Benção. Entrando agora uma introdução sobre o departamento de missão. Estamos aqui com o coordenador, mas estamos aqui com o nosso convidado, que o André... Que ele também é coordenador. Não, sim, mas o André, além de atuar aqui com a gente no trabalho aqui do podcast, também trabalha na coordenação de missão, mas é um trabalho em conjunto com o pastor Sérgio. Então, pedi para o pastor Sérgio fazer essa introdução do departamento de missão, os trabalhos, a metodologia que a gente aplica hoje na igreja. Muito bem, vamos lá. O supervisor está aqui. Está tomando nota. Está de olho. Dividir uma responsabilidade junto. Isso aí, ombro a ombro. É uma bênção. Prestamos contas, isso Amém. É importante, né? Prestar conta. Aí, o departamento, a gente fala departamento por uma questão organizacional. Sim. Né? Por uma questão organizacional, então, para as pessoas que vão ouvir pela primeira vez, talvez um podcast de uma igreja, né? Vão ter o privilégio de ouvir.
e ser tocada por Deus através disso. E quando a gente fala de departamento, é por uma questão organizacional, porque a igreja também ela é uma instituição espiritual, guiada por Deus, mas ela é também uma instituição terrena, e ela precisa ser organizada. Então, dentro do contexto social, ela precisa ter as suas organizações. E a nossa responsabilidade é fazer com que se cumpra através desse departamento aquilo que o Senhor comissionou a igreja. Ou aquilo que nós estávamos falando agora do discipulado é mais voltado para quem está aqui localmente, para quem já teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, ou quem deseja conhecer. Curiosidade, eu não sou ainda evangélico, não pertenço à igreja, mas eu quero ir lá ver o que é. Vou lá, vou no discipulado. E quando a gente usa a palavra missão para a igreja, principalmente para os evangélicos, para os pentecostais, eles vão entender que missão é algo que você vai além da sua fronteira. Você está saindo do seu campo de atuação, do local onde a igreja está. Geográfico, né? Geográfico. Tanto que se confunde. Quando a gente fala evangelismo, as pessoas entendem como evangelismo algo que você faz na cidade que você está. Uhum. Mas que também você está cumprindo a missão e você também está cumprindo o ID de Jesus. Fazendo na sua cidade. Quando a gente vai fazer uma campanha evangelística, é um trabalho missionário que você está fazendo para alcançar pessoas. Sim. Mas quando a gente fala para os evangélicos a palavra missão, eles associam com algo que você está saindo do seu campo de atuação, onde você está, a igreja local, e você está indo além da sua fronteira. Pode ser uma cidade vizinha, pode ser um bairro distante, um bairro necessitado, mas principalmente quando você vai em países ou regiões menos alcançadas pelo evangelho. São regiões que não têm condições de quem sabe tem lá alguém que prega, mas não tem alguém que possa manter essa pessoa. E nós, como departamento de missão, na liderança, um dos grandes compromissos nossos é da transparência de tudo que está sendo feito, porque, veja, nós estamos investindo no Camboja. Aí a igreja, mas no Camboja, eu estou aqui em Itajaí. Quem é o cara que está lá? Quem é a pessoa que está lá? Estou a milhares de quilômetros dessa pessoa. O que esse cara está fazendo? O dinheiro que eu estou investindo está chegando lá mesmo? Como que eu sei que está chegando? De que forma eu sei? Como que eu garanto que ele está trabalhando, que ele está fazendo? Então, para a igreja local, sensibilizar a igreja que a gente precisa fazer, além do convívio onde a gente está, a gente precisa ir além, alcançar esses países, essas pessoas não alcançadas que não têm condições, mas também dar essa transparência, mas também manter um vínculo com as pessoas dentro da possibilidade. Que a gente sabe que tem, por exemplo, quem está no Afeganistão, nós temos missionários no Afeganistão, estamos entrando nesse projeto. Nós temos dificuldade de ter relacionamento e contato, até para manter e preservar a vida e a identidade dele. Que às vezes um contato desse revela ele lá e pode trazer problemas para ele. E não que eles tenham medo, eles estão lá dispostos a entregar, já entregaram a sua vida a Jesus. Estão, inclusive, vivendo no perigo, né? Vivendo no perigo. Exatamente. Então, nossa missão é essa. Ela vai, além de simplesmente enviar um dinheiro, enviar um salário, o nosso desejo é que a gente pudesse, assim como tem o discipulado, aqui tem o discipulado, que a gente pudesse, de alguma forma, estar mais próximo deles para poder ajudar no discipulado deles também, para poder contribuir na vida deles e contribuir na vida da família deles e nos filhos deles. Então, quando a gente alcança um missionário, a gente não está alcançando apenas uma parte financeira como se ele fosse um objeto. Como se fosse um objeto, alguém que está lá e eu pago ele para fazer alguma coisa que eu não posso fazer. É fazer o suporte, talvez, tanto financeiro, mas também como um apoio espiritual, o apoio, né, emocional, de background que ele precisa, né? Porque ele está lá, às vezes, sozinho, longe da família, longe de todo mundo, né? E é isso, a gente deixa essa porta aberta e a gente mantém esse contato. Nós somos o elo de ligação entre ele e a igreja local, para que a igreja sinta com ele as dores e chore com ele, mas também que a igreja se alegre com ele nas alegrias. Então, o departamento de missão ele exerce essa função dentro da igreja, mas acho que a principal de todas é a transparência. Porque quando você faz aqui, você fala assim, olha, a gente vai fazer um trabalho aqui, vamos construir, ou vamos para a rua, vamos evangelizar, as pessoas estão vendo. Elas verem que você foi, elas verem que você fez, elas enxergam o resultado mais facilmente. Quando a gente sai das fronteiras e sai dos olhos das pessoas, a gente precisa ter uma relação de confiança muito grande, uma transparência muito grande. Então, esse é um dos grandes objetivos nosso como departamento de missão.
é continuar expandindo, e são projetos de relevância. Então não é... A gente não pega assim, alguém aparece aqui, bate na porta e fala: eu sou um missionário e eu estou lá no Acre, estou lá no Chile, estou lá no Paraguai, e eu vim aqui bater na porta de vocês e pedir dinheiro. Né? E pedir dinheiro, pedir ajuda, pedir respaldo. É feito um filtro, uma avaliação. Avaliação, a gente ora, a gente busca Deus, a gente entende se aquele projeto está dentro daquilo que a palavra de Deus estabelece, né? Aquilo que a palavra de Deus estabelece, e depois entendendo que esse projeto está dentro, que a pessoa é uma pessoa idônea, que a pessoa precisa ser uma pessoa idônea para estar lá. Ela não pode ser, como a Bíblia fala, de neófito, né? Porque aqueles que são neófitos, eles até podem exercer alguma atividade, mas não podem exercer liderança. Execução então, como é que uma coisa, liderança é outra. Como é que você vai mandar uma pessoa que está começando agora? Às vezes tem a chama. E como é que a pessoa tem a chama, mas ela não tem o conhecimento, ela não está preparada. Então, é jogar ela para os leões devorar. Então, ela mesma não vai resistir. Então, a gente avalia bastante essas questões para que o projeto seja um projeto que vá glorificar a Deus e que vá frutificar, e que principalmente Miguel, André, aqui todos e quem vai ouvir, que ele e a família dele permaneçam firmes, né? Quando chegar ao final da sua jornada, que os filhos, que as filhas que tiverem, eles possam desejar seguir essa trajetória, exceto se Deus chamar ele para um outro caminho. Porque a gente vai encontrar muitas situações de filhos ou filhas que vão dizer: a única coisa que eu não quero ser na vida é missionário. E não é esse o fim, o objetivo. Por quê? Porque às vezes não era no tempo, não estava preparado, e fez com que a família passasse por situações que não precisaria ter passado se tivesse bem preparado para isso. Então, é mais ou menos isso. A gente procura manter esse elo de ligação para saber a saúde dos projetos, e a gente entendendo que tem alguma ruptura, algo que a gente vê que gerou algum problema, alguma desconfiança, a gente vai tratar. A gente não vai dizer assim, simplesmente amanhã não investimos mais, mas a gente já teve, inclusive, alguns casos já. Fizemos várias conversas, várias ligações, colocamos pratos limpos e, infelizmente, não deu para seguir com o projeto. E aí a gente volta para a igreja e fala: a gente até aqui a gente conseguiu manter e sustentar, a partir de agora não tem mais. É um compromisso com Deus, primeiramente, né, com o Evangelho, mas também um compromisso com a igreja local, né? E passar para o André, que eu queria que tu desse também uma palavra, André. Mas assim, uma coisa que eu percebo assim, que nos cultos missionários, quando é passado os relatórios ali, apresentado ali os projetos, uma coisa que eu acho legal é que isso acaba fazendo uma aproximação da igreja com o missionário. Porque senão, às vezes, eu acho que fica algo muito robótico. Eu, por exemplo, que não faço parte do departamento de missão, as informações que eu tenho são com conversas ou com aquelas que vêm no culto de missão. Aí tu contribuir, e aí parece que tu tá batendo um cartão, sabe? Não, esse eu tenho que contribuir com X todo mês para a missão. Aí põe na salva lá o valor e, fiz a minha parte. Só que quando tu começa a ver os trabalhos, tu começa a ver e ter informações, o feedback, tantas vidas foram salvas, uma igreja foi construída em tal lugar, aquele trabalho maravilhoso com crianças que são abandonadas pelos pais, vendidas pelos pais, a igreja estando lá fazendo esse trabalho, tanto sócio-evangelístico, te aproxima daquilo e o teu coração ele queima, né? Porque é a essência do evangelho sendo cumprida ali, em realidades totalmente diferentes daquelas que a gente vive. Então isso é muito legal, porque senão fica, acho que, muito distante. Fica literalmente como é um trabalho de meio campo, mas esse meio campo não pode também quebrar a relação direta da igreja com o missionário. A gente tem que saber ver o rosto da pessoa. É facilitador, né? Para que isso aconteça, seja mais palpável. Né? Saber o trabalho que ele faz. E está longe do que a gente quer ainda. Né? A gente fez no último congresso a conferência missionária e a gente fez vídeos das crianças se apresentando para as outras crianças que seriam as nossas crianças que estavam nos cultinhos. Para elas verem, olha, eles são meninas e meninos que aceitaram Jesus através da nossa contribuição com o missionário ministrando lá. E ouviram a apresentação das crianças apresentando com o nome, para elas terem oração, e as crianças fizeram aquela oferta específica para aquelas crianças, para aqueles projetos. Então, essa interação se faz necessária. E veja bem, ela é tão necessária pelo fato de que a gente traz essa percepção da igreja, que eu faço parte disso, se torna mais palpável, quanto do próprio missionário. Conhecer uma igreja que está disposta a conhecê-lo.
Poxa, eles estão interessados em saber quem eu sou. Aquela criança... Poxa, eu estou fazendo um vídeo para me apresentar para outras crianças que eu não conheço. E a minha próxima agora, que eu já falei, a gente ainda não conseguiu, porque a gente está ajustando muita coisa ainda, é fazer cartas para a gente enviar para o missionário. É fazer uns vídeos e mandar, nós se apresentando, eu estou orando por você aqui como família, a gente fazer gravações lá no Lares, as famílias orando pelo missionário. Agora a gente vai orar por vocês, saibam que vocês estão nas nossas orações, para que o missionário sinta isso também. Porque a contribuição é importante, ela faz parte, é necessária, mas a oração, esse vínculo de relacionamento entre igreja e missionário é muito mais importante e saudável. Eu sei que tem uma retaguarda de irmãos e irmãs, crianças que estão orando por mim, pelo meu papai. Não é só eles dinheiro. estão lá comigo. Eu sei, eu acho que eu vou até tentar dar um jeito no próximo vídeo com o papai, mandar uma oração pedindo para que eles orem por nós por isso. Sabe, é essa ligação que a gente tem como alvo aí, é um dos processos que a gente está tentando chegar lá, mas Deus vai permitir. Coisa linda. Eu converso às vezes com meu pai sobre coisa de igreja, assim, né? Que a gente, em família, a gente acaba abrindo o coração e falando as coisas mais abertas, né? E eu lembro uma vez que eu falava sobre a nossa igreja é uma igreja histórica, e eu era mais novo, né? E eu abrindo o coração para ele, assim, falando, porque as coisas tinham que ser diferentes, tal coisa não era para ser assim, era para ser assado. Aquela coisa de jovem, né? Que quer revolucionar tudo, porque na mente dele acha que a visão dele é a visão perfeita. E ele, meu pai, deixou a falar, e falou assim, quantos anos tem a tua igreja? Aí na época tinha 80 anos, 80 e poucos anos. Aí eu, cara, tu tem 17 anos. Tu tá caminhando numa rua aí que gente lá atrás caminhou, que tu já trilhou, morreu, apanhou, sofreu para desbravar essa estrada que tu está caminhando. Aí tu tem que entender que esse povo não está mais ali, muitos já morreram, muitos já são mais idosos, e além da dívida de gratidão, eles fazem parte do corpo, que nem você, cara. Então, que corpo és tu? Que mão é essa do corpo que quer um benefício para ela que vai machucar a perna? O corpo ele é uma coisa só. E aí quando a gente fala de missão, esse missionário lá, nós somos corpo. Se ele padece, eu padeço junto com ele. Não é uma questão de trabalhar com o emocional, mas quando foi apresentado o trabalho do Camboja, no congresso de missão, não é que foi movido pela emoção, mas aquilo ele tem que te quebrar. Tu tem que doer em ti, porque é o teu corpo sofrendo lá, entendeu? Não é uma pessoa, é o teu corpo que está sofrendo lá. Inclusive, Miguel, desculpa, eu vou entrar aqui, vou fazer parte, porque quando a gente começa a ter essa visão, essa sensibilidade de que eu tenho que ajudar aquele a alcançar o pessoal lá do Camboja, ou seja, qual for outra parte do mundo aí, eu tenho que pensar que eu tenho que me instruir de qual é a maneira cultural que eles usam para chegar até naquelas pessoas. Então, o próprio esse aprendizado que é o discipulado, né, falando dentro da missão, eu vejo assim com grande importância, porque como você relatou, as crianças viram as músicas cantadas, poxa, mas as apresentações das crianças foi legal e eu quero fazer igual. Ou seja, já estão, queiram ou não, estão ensinando como servir ao Senhor até no louvor. Que isso também é um ensinamento, é um discipulado, que a própria missão e discipulado, elas têm que caminhar juntos. Porque eu não consigo separar a missão do discipulado se eu não consigo entender a outra pessoa, ou as outras situações que vão acontecer, até mesmo para entrar na missão. Como é que eu vou mandar um missionário ou vou sustentar um missionário se eu não conheço, se ele tem esse conhecimento cultural da onde que ele vai atuar? Né? Vou dar um exemplo. Como é que eu vou chegar agora, cair de paraquedas dentro do Camboja para pregar a palavra do Senhor, se eu não conheço nem a parte cultural, a língua, não conheço nada, eu não sei nem como o tipo de comida, eu não conheço o tipo de louvor que é executado, o tipo de música que né, essa relação música, louvor e a relação alimentação, a relação entre falar de pessoas, do cumprimento, o social o cumprimento da deles, pessoa natural. Então o discipulado junto com a missão
eles têm que caminhar sempre juntos, porque daí o trabalho ele se abre para nós ganharmos almas, e até mesmo para mantê-las elas na igreja, no corpo vivo, como você falou. A minha mão não pode machucar a minha perna. Não tem, é inadmissível ter esse tipo de atitude, dizer, poxa, a minha mão tem que dar um tapa na perna porque ela tá fora. Não, eles estão dentro do mesmo contexto. E muita gente, eu vejo assim, converso, cria-se um pouco assim esse paradoxo, assim, ou cria essa dificuldade de entender outras pessoas, porque ele tem um convívio tão grande com a cultura dele, Sérgio, que ele não abre mão daquilo ali. Ele acha que aquilo ali é o santo. A realidade dele tem que ser imprimida em cima Exatamente. Então, ele não pode usar aquela cor daquela camisa, porque a cor que ele vai me santificar é o azul. O vermelho não, o preto não. Só, vamos dar um exemplo, o branco e o azul. Então, isso aí, nós temos que abrir a nossa mente, que são culturas diferentes. São línguas diferentes, logicamente, são até mesmo, né, a alimentação é diferente. Então, isso tudo tem que ser muito compreendido, tem que ser muito estudado. E porque isso que eu sempre tento mostrar para aqueles que são os nossos alunos, né? A gente está tentando, de uma forma, dizer que primeiro você tem que conhecer a Jesus para depois você ser um servo da igreja. Não adianta eu querer ser servo da igreja, aprender a ser servo, eu já vou sair para a missão e tal. Mas se eu não conheço nem o próprio Jesus, aquele que é o meu autor e consumador da minha fé. Sim. Então eu tenho que ter essa compreensão. E essa questão de missão e discipulado é que, na verdade, a gente até falou, o pastor Sérgio comentou sobre departamentalizar, né? Missão, ela é só por organização departamentalizada, como qualquer outro departamento, mas a missão, ela é o fundamento da igreja. Ou seja, o departamento da missão, ele tem que permear todos os outros departamentos, porque todos os outros departamentos só faz sentido envolvidos com missão. Né? E o discipulado, ele, por incrível que pareça, criou-se um departamento, como tudo na igreja que departamentalizou, o perigoso é ele ser um evento. Não, o discipulado não é um evento, ele faz parte do organismo viver, é uma situação natural que a igreja deveria viver como todo dia, como o estar em família, né? E a gente perdeu. E aí, como o próprio Emerson citou da questão de conhecer e tudo mais, a gente está falando dos missionários lá, mas essa importância de conhecer a Deus para Ele me dar a capacidade para mim conseguir me relacionar com meus irmãos que serão diferentes de nós. É a missão dentro da igreja, né? E essa questão da diferença é uma coisa que não é nem necessário a questão geográfica de um outro país. Isso. Familiar, né? Familiar, costumes, hábitos, né? Quando a gente estuda a missão, a gente fala de missão transcultural, logo a gente pensa que é brasileiro com italiano, que é italiano com francês, são meio próximos, mas para entrar numa cultura oriental. Mas dentro da nossa própria cidade, a cidade de Itajaí, quando nós nos organizamos para fazer um trabalho evangelístico, se eu for fazer um trabalho na região do Cidade Nova, ela é diferente de fazer na fazenda. Sim. A abordagem ela é totalmente diferente. Sim. É transcultural. Dentro da nossa cidade existem culturas diferentes. E a gente precisa ter esse entendimento para quê? Para que o meio, como a gente estava falando antes no off ali, para que o meio que a gente utiliza se torne uma ferramenta útil nas mãos de Deus para que possa alcançar o objetivo principal, que é alcançar a vida das pessoas. Então, quando a gente fala de a missão, quando a gente fala de missão, a gente logo pensa que vamos alcançar pessoas, países não alcançados, pessoas não alcançadas, mas o objetivo não é algo que se alcança, vai lá, por exemplo, fala de Jesus e volta. Finca uma bandeira e vai embora. Isso, é diferente disso. Vai lá e finca uma bandeira e volta. A pessoa vai lá e ela passa a viver lá. Ou ela é um missionário local, como tem algumas situações que o missionário é local, como é o caso do Guni, né, que está em Moçambique. Ele é um missionário local, Deus tem usado ele tremendamente lá com capacitação, então ele é um capacitador. Deus usa ele como missionário para capacitar outros missionários. E as pessoas que estão ouvindo aqui vão pensar, o que ele faz? Então ele tanto dá treinamento para liderança para jovens, como para pastores. E é tão interessante que a gente recebe testemunhos. Nós recebemos do Guni, que mandou para nós um testemunho de uma esposa de um pastor. São vários, né?
Mas a esposa do pastor escreveu assim: o meu marido ele foi para o seminário e quando voltou, ele voltou outro. Ele voltou muito diferente, muito melhor do que foi. Então, isso é missão. Esse é o envolvimento que a gente fala quando a gente compartilha com a igreja, para que a igreja entenda que não é uma aventura. A missão não é uma aventura. Tem gente que passa, não, missão é uma aventura. Eu vou lá, finco a bandeira lá e volto para casa. Não. Missão, você vai lá e você passa a conviver. Envolvimento. Se você não é local, por isso é a questão que a gente fala, não dá para entrar muito agora nessas questões da chamada. Tem gente que, por isso quando é neófito, que a gente chama que é novo na fé, que tem aquela chama, a gente não pode apagar a chama, mas a gente precisa orientar a pessoa para quê? Para que ela não venha perder a própria vida, a salvação dela, se decepcionar com a salvação, e ela não vá lá e se decepcione e volte e não queira mais nem servir a Deus. Até porque às vezes não é o propósito de Deus para ela também. O propósito da chamada. Porque quando a gente vai para um projeto desse, para um país diferente, para uma língua diferente, para uma cultura diferente, você precisa realmente ter convicção da sua chamada, porque você vai passar por situações que você jamais imaginou que passaria. Com certeza. E aí você precisa ter muita convicção da sua chamada, porque vai passar por momentos de extrema dificuldade, de chorar mesmo, de você ter dificuldades de aprender o idioma, de se adaptar a algum costume, a alguma situação local. E se você não tiver convicção da chamada, você não vai conseguir suportar e você vai sofrer. E a sua família vai sofrer, a esposa vai sofrer, os filhos vão sofrer e às vezes pode causar, ao invés de causar ser uma bênção para todo mundo, acaba sendo um problema. Uma ruptura tanto local ali de não alcançar mais aquela localidade, quanto familiar, de ministério. E aí é onde que entra o discipulado, né? Essa importância de esse indivíduo estar sendo acompanhado na sua igreja local, sendo preparado para que... E faz todo sentido. Paulo vai dizer que o chamado vocacionado para o ministério, tu vai ver em Atos, era percebido pela igreja, havia então uma conversa diante do presbitério, era orado e Deus confirmava, mas a primeira percepção é na igreja local, se aquela pessoa tem o chamado para aquela função. Então o discipulado vai preparar esse indivíduo e a igreja local como um todo vai perceber, juntamente com a sua liderança, essa pessoa ela está apta para exercer essa função. Deus a chamou para isso. A gente vai ver um Estevão, a gente vai ver um Matias depois, né? Sendo substituto de Judas. Ali tinha vários indivíduos chamados e cheios do Espírito Santo, né? E eles vão ver a percepção, veem isso tal, mas onde que esses meninos cresceram? Debaixo de uma igreja, de um discipulado profundo dos apóstolos, da sua própria família. Timóteo é visualmente claro, discipulado no lar, né? E pela sua avó e pela sua mãe, e se torna um grande homem de Deus. Isso vai ser comprovado pela igreja, depois pelo próprio apóstolo. Ele diz: olha, meu filho na fé. Então, não tem como desvincular. O discipulado é a missão local da igreja em preparar tanto aqueles que precisam ficar na igreja local para alcançar essa comunidade, quanto preparar outros que serão chamados para o de fora. E aí a missão, ela vai ser essa ligação com o campo necessário, com o campo local, ou o campo distante que não se tem alguém, ou será essa ferramenta que pegará essas pessoas que já são discipuladas, que também entendem que fazer missão envolve contribuição e oração, e vão investir lá. Então essa é uma coisa interessante, né? Eu acho que tem um exemplo bíblico, assim, disso que tu falou, que é a igreja de Filipenses. Pega Paulo, ele vai para o campo, Deus impede que ele vá para a região da Ásia, ele acaba caindo em Filipos e abre a primeira igreja, Filipenses. E aí quando ele vai escrever a carta, ele faz algumas ressalvas e referências ali, que fala assim, que a igreja ela está firme no evangelho, ela faz o trabalho dela local e ela manda oferta para o campo missionário. Então, mesmo sendo uma igreja que não é assim... Pequena? Não é pequena. Mas dentro da sua proporção... Então, assim... e aí, Paulo fala assim, que o amor de vocês continue aumentando em ciência, né, em Deus. Então, aí tu vê ali a plenitude do evangelho sendo realizada. Ou seja, chegou a mensagem por um missionário, aquela mensagem foi consolidada ali, porque eles entenderam, foram catequizados, passaram pelo discipulado, e depois de receber, que é o reconhecimento da fé, que precisa de um Salvador, mas depois de entender a essência do Evangelho, eles fazem o trabalho missionário local missionário que eles não podiam ir, mas como o apóstolo Paulo estava indo, ofertando na missão ali. Ô Miguel,
E nós temos que entender também, porque é o seguinte, quando vai se fazer um projeto missionário, nós temos que estar discipulados para a seguinte situação. Bem, eu vou mandar o Miguel para o Camboja. Como eu vou te usar como exemplo. De que maneira que eu vou te mandar para lá? A igreja ela tem que ter ciência de quando eu mandar para lá, você vai entrar dentro do sistema cultural diferente e você tem que ter pelo menos um básico para você se manter lá naquela situação. Por quê? Muito tempo atrás, simplesmente mandava os missionários, né, pastor Sérgio? E os missionários tinham que ficar, vou dar um exemplo assim, 20 dias tentando achar recursos financeiros para a subsistência dele e da família dele, e ele naquela preocupação, será que vou conseguir dinheiro para sustentar a minha família? E mais 10 dias para sair para fazer missão. Então isso, a igreja ela começou a ter ela começou a compreender, ela começou a ver, até mesmo como você usou com o exemplo, que os irmãos oravam, separavam o missionário ia para o campo já com uma certa poupança para que ele pudesse fazer aquela missão, vamos colocar assim, bem em pratos limpos, né? Com a cabeça fria, sabendo que o seu sustento estava garantido, para que ele pudesse sair em campo mesmo, buscando almas para o Senhor Jesus. Então isso é muito importante hoje, nós temos que ter essa compreensão, que a igreja ela tem que analisar o projeto que é o discipulado. A gente analisa, quando a gente fala em missiologia, hoje nós não vamos falar sobre essa questão de missiologia, mas uma das funções é a gente trabalhar na vida do missionário, que ele não precisa empreender ou gastar, ou ficar gastando, empreendendo tempo em coisas que a gente já poderia ter provido para ele. Então, coisas que a igreja tem condições de prover, a igreja não pode mandar ele sem aquela condição. Se a igreja tem, porque a gente confunde muito a questão de viver por fé e não por vista, que a Bíblia fala. Então fala, não, você tem que viver por fé. E aí eu mando missionários sem dinheiro, sem recursos, sem passagem, sem gasolina. Vai ter testemunhos que a gente vai ouvir? Testemunhos. Veja bem, são exceções. Sim, tem testemunhos gloriosos que a pessoa sai com... Nós ouvimos agora, esses dias na igreja, um testemunho do irmão que ele atravessou os Estados Unidos com 200... Ele começou com $200. Ele começou com $200, que dava para ir até onde acabou a gasolina. Depois dali, Deus foi provendo de 200. O sobrenatural, né? De Deus. Foi provendo de 200 em 200 até ele chegar no local onde lá. Uma exceção, né? Mas quando ele chegou lá tinha a estrutura esperando ele. Uhum. Não foi algo assim. Por isso que a gente fala, não é uma aventura. Foi que nem dois, sim. Vivendo pela fé. Agora, quando a igreja já conhece a realidade, a igreja já sabe a condição, ele está indo para aquele fim, para aquela finalidade, a igreja precisa prover todos os recursos para que ele, quando chegar lá, ele não precise empreender esforço para aquela questão. Agora, vai ter casos do sobrenatural que a gente fala. Cara, hoje na Colômbia ainda é difícil, é um dos países que tem o maior número de perseguição a evangélicos, evangélicos é na Colômbia. Então, tem testemunho de pastor, de missionário que chegou na Colômbia e ninguém alugava, na cidade ninguém alugava casa para ele, porque quando ele dizia que ele era um missionário, que ele era um pastor, que aí você tem uma dificuldade muito grande. Então você falava, não, eu sou um pastor. Não, quando ele estava pronto para assinar o aluguel da casa, tirava. Não, se você é um pastor, você vai querer montar uma igreja, depois você vai querer pregar, falar de Jesus, então não. Isso aconteceu, o pastor tentou várias vezes, não conseguiu. Até que alguém teve misericórdia dele e disse, olha, eu tenho um terreno vazio. Se tu quiser, estenda uma lona. Então ele foi e comprou 2 lonas. Comprou 2 lonas, o dinheiro, ele tinha recursos para pagar o aluguel da entrada, ele não foi sem recurso. Sim. Acontece que a porta não se abria para ele. E aí, mas como nesse caso, sim, dependência total de Deus. Aquilo que é o meio, que é o recurso, ele tinha. Exatamente. Mas o fim... Inclusive, provavelmente era um propósito que Deus tinha para que o trabalho acontecesse do jeito... Naquele local. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ele colocou lá, fez 2 tendas. Numa tenda ele morava com a esposa e na outra tenda ele fazia culto para a esposa. E ele falava de Jesus para a esposa. Porque não tinha ninguém. E o que acontecia? As pessoas zombavam dele, passavam. Só que ele falava, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é capaz de ressuscitar mortos, e por aí foi. Foi trabalhando vários meses. É testemunho glorioso, porque um dia ele sentiu saudade da igreja dele. A igreja dele, ele era do Mato Grosso, do Cuiabá, igreja grande, igreja Cuiabá, igreja maior do que a nossa, muito maior. Então ele lembrou do coral, lembrou da banda, lembrou dos conjuntos, é aquela coisa toda que só crente mesmo, crente crê, né? E ele sentiu saudade.
E ele chorou. Saudade, poxa, eu tô aqui longe, eu prego só para minha esposa todo dia. Um dia eu prego para ela, outro dia ela prega para mim. Não vem ninguém se converte. Daqui a pouco vão dizer que eu vim aqui passear. A fragilidade do coração do homem. E aí que nós estávamos falando da questão. Por isso que a gente, na obra missionária, você tem que entender essa situação. Que relatório esse cara tem para me dar? Aí eu vou passar o relatório para a igreja, daí ele fala assim, cara, eu já tô aqui há 3 meses e eu tô pregando para minha esposa 3, 6, 8 e eu prego para ela prega para mim. E ele chorou assim, Deus, será que eu não me enganei? E naquela noite, e por isso que assim, as pessoas que vão ouvir vão dizer, poxa, esses caras são loucos, mano, esses caras são loucos, né? Esses caras são doidos. E aí ele chorou, e Deus disse, saia para fora. E quando ele saiu para fora, Deus mandou uma orquestra celestial e ele ouviu hino celestial. Então os caras vão ouvir aí e dizer, pô, mas vocês são doidos, mano. Vocês só podem ser loucos. Isso aí não existe, vocês são doidos. O melhor disso é quando tu fala disso numa situação dessa, né? Sobrenatural que nós queremos com plena convicção. Eu lembrei agora, dizendo que é doido. Eu lembro, nossa, foi um estralo assim daquele cantor cristão, Salomão do Reggae. E ele tem uma música baseada em quê? Não sei se você já viu, e aí ele não é baseado na droga, ele faz uma paródia, um paralelo, né? Um paralelo. E aí os caras viajam na droga. Não, Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. Ficar doido com crack, com droga é fácil. Eu quero ver você ficar chapado na presença de Deus, comendo gafanhoto, como João Batista. Então, essa é a loucura que nós vivemos no Evangelho. É por isso que o cristão é chamado para ser essa luz. E a igreja local é o local onde que vai preparar para esses futuros missionários dispostos a lidar o que for necessário. E John Haggai é uma situação dessa, como eu já citei em outros momentos. O indivíduo chega numa situação, tem toda a condição, mas também Deus permite, e aconteceu a quebra dos Estados Unidos. Ele disse, poxa, eu vou ter que cancelar o evento, o primeiro evento. 29, né? Eu vou esquecer, vou abandonar. E tipo, meu Deus, eu abandonei o ministério avivalista que era igual do Billy Graham, e eu tava lá e eu larguei porque eu entendi que isso é aquele Deus, e agora Deus está rolando isso, o que aconteceu? E aí automaticamente passa um tempo, num período final ali, um empresário disse, não, Deus ministrou meu coração junto à minha esposa, nós fizemos um empréstimo para proporcionar que o evento aconteça. Não sabemos como vai pagar. Então, aquilo que tu falou, de todo esse processo de Deus, é uma fé genuína, uma fé real, palpável, a igreja local sendo investidora, com o discipulado nós teremos essa preparação. É aquilo que a gente está conversando no off ali. Como é importante a igreja local viver esse relacionamento, porque Deus nesse relacionamento revela as tuas forças, os teus dons e as habilidades que Ele deu, as condições que Ele te deu, que quem sabe eu serei sustentado por ti daqui a alguns anos. E aí depois seremos enviados. E aí, na igreja local que desenvolve os missionários. A gente começa o evangelho é assim, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? A gente vai atrelando a questão de discipulado, de missão e propósito. E a gente percebe o seguinte: quando a pessoa ela tem um encontro real com Deus, a vida dela muda. É diferente daquela pessoa que é uma simpatizante do evangelho. Quando tens um encontro com Deus, é difícil até de explicar, mas é literalmente é uma coisa que arde aqui dentro. As coisas ruins que tu fazia, que tu faz, tu começa a te incomodar, que o Espírito Santo de Deus vai gritando dentro do teu coração e tu percebe que alguma coisa tem que mudar, que viver com essa agonia, porque tu não entende direito, parece que é uma agonia, tu tá fazendo práticas ali que te deixam desconfortáveis. Então tu começa a ter mudança. Aí tu faz um discipulado, tu começa a entender, que tu aprende os princípios, o cerne do evangelho. Como lutar de forma prática contra isso. E aí tu começa a se envolver com missão. Porque aí todo mundo que tem um encontro com Deus, ele vai se envolver com missão. Ou desde a missão local, na sua cidade, sim, e também, quando possível, uma missão transcultural, ou se tu não consegue ir, ajudando em oração ou patrocinando isso. E aí a gente entra para os propósitos. Você comentou com a questão do neófito. Às vezes, naquela emoção do novo convertido, que acha que é muita vontade e às vezes pouco conhecimento e acaba enfiando o pé pelas mãos. Mas quando a gente entende, às vezes, poxa, eu tenho até o desejo, porque ia ser muito legal ter uma experiência de viajar, conhecer um missionário, passar um tempo com ele, mas às vezes o propósito que Deus tem para ti, meu amigo, cara, é tu ser um empresário, é tu ser um cristão empresário,
vai fazer missão ali na tua empresa, porque tu vai ter funcionários, tu vai ter pessoas que trabalham para ti, tu vai ter que ser luz ali, vai ter que pregar o evangelho ali, e Deus vai te capacitar e vai te dar condições para que tu seja, às vezes, a fonte do cara né? que o propósito dele, sim, é ir para um outro país, para um outro lugar. O dom de generosidade. Só que isso é um tipo de conhecimento, de nível de fé e prática que tu só consegue atingir quando tu faz um bom discipulado. Exatamente. E entrando nesse assunto, eu vejo assim que está na hora da nossa igreja, principalmente a nossa igreja, que é uma igreja já está completando 92 anos, falando da igreja local, porque nós temos que voltar àquela questão que nós estávamos falando em off, dos PGs, os pequenos grupos, que eram os antigos grupos de orações em casa. Existia um grupo de orações em casa, como nós já conversamos, que realmente era de orações e estudo da palavra, onde que pequenos grupos de pessoas estavam ali se ajudando um ao outro nas suas dificuldades e compreendendo o que era viver, como é viver o Evangelho, entrar nesse mundo do Evangelho. Aquela pessoa convertida nova, poxa, mas que mundo é esse? Pô, isso está me confrontando, eu tinha um pecado, eu tenho um desejo de tirar isso dentro do meu coração, como é que eu vou fazer isso? Sérgio, me ajuda. Aí o Sérgio disse, pô, mas faz assim, Emerson, eu vou te ajudar em oração, eu vou na tua casa e tal. E isso vai propagando o quê? O discipulado entre nós. Houve uma ruptura disso e eu creio que Deus está nos levantando novamente para essa situação. Para quê? Para que a igreja ela viva um outro momento de discipulado para fazer essas missões internas, até mesmo internas que eu digo dentro da nossa cidade, para que nós possamos ter uma compreensão melhor, até mesmo, por exemplo, assim, vou ser bem sucinto, poxa, vamos visitar uma outra igreja para conhecer um outro povo que serve a Cristo como a gente, um assembleano visitar um presbiteriano, por que não? Nós temos que ter esse conhecimento de causa. E muitas vezes isso foi podado de nós. Poxa, não vai lá, porque eu acho que talvez esse não seja um evangelho tão certo, tão isso. Nós temos que conhecer isso. Falta para nós um pouco de maturidade para nós chegarmos a esse nível de discipulado, para fazer missão e ter esse conhecimento, esse parâmetro de evangelhos, porque eles são nossos irmãos. Sim. Eles são nossos irmãos. Por que não visitar um carismático? Nós temos muito mais união do que divergências. Muito mais. Sim. O carismático está aí, gente, fazendo o trabalho que está fazendo, que estão criando igrejas porque saíram daquele convívio de onde eles estavam vivendo e conhecendo a verdade, e a verdade confrontando eles, pastor Sérgio. E eu tenho visto pessoas dizendo assim, poxa, gente, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, por incrível que pareça, que ela falou assim, poxa, cara, eu vivi um tempo na Assembleia, casei, me desviei dos caminhos do Senhor. Tu sabes que minha esposa, ela estava no catolicismo, ela começou a ir no carismático, eu fui para lá, eu me encontrei lá, porque lá é uma igreja evangélica. Eu disse, o amor, isso aqui é igual quando eu estava vivendo a Assembleia antigamente. Ele mesmo falando assim para mim, eu disse, como assim? Estão discipulando. São pessoas que estão sendo discipuladas para um sentido real da palavra e que estão se afastando da idolatria, enfim, de tudo aquilo que nós conhecemos, daquilo que acontece, né, nesse mundo do catolicismo e do mundo do evangelho. Então, eu vejo assim que nós temos que ter esse conhecimento de causa para a gente ter um discipulado forte dentro da igreja para fazer missão. Eu gosto da fala do Emerson e a gente conhece essas rupturas. A história, ela conta as coisas, né? A gente aprende assim, quando a gente não... uma observação interessante, fala assim, quando você não conhece a história, você corre o risco de errar 2 vezes, ou 3 ou 10 vezes. Teve uma igreja no país que é conhecida, que é a Igreja Assembleia de Deus de Manaus, vocês já devem ter ouvido a Igreja Assembleia de Manaus, que ela cresceu vertiginosamente. Começou com o formato de pequenos grupos. Qual que é o problema? Quando a gente não consegue ter pessoas e gerar líderes capacitados, maduros, da mesma proporção que a igreja cresce, o que as coisas crescem. Pessoas que não foram devidamente discipuladas. Então, aí todo mundo acha assim, a pessoa vai frequenta 3 reuniões, ela acha que está apta para abrir um novo grupo.
E aí você começa, ao invés de criar pessoas maduras, você não quer criar pessoas... A gente precisa ter essa maturidade. Eu não estou criando pessoas para a minha denominação, eu não estou criando pessoas para serem meus discípulos, eu estou criando pessoas para serem discípulos de Jesus. Independente de se ele vai congregar depois amanhã na Assembleia de Deus, se ele vai congregar na presbiteriana, se ele vai se tornar um carismático renovado, se vai congregar na presbiteriana, enfim, outras denominações. Mas isso causou uma ruptura, e a gente criou uma vertigem. E quando a gente tem uma experiência ruim, isso acontece com a gente. Tu joga dentro do baú e fecha. Não, você tem, com a gente acontece. A gente tem uma experiência ruim, qualquer comida, tendência, né? Com comida ou com qualquer coisa. Quando você tem uma experiência ruim, quando você vê aquela situação, o que você quer? Você quer? Não, essa não. Fica longe. Fecha as portas, né? E aí, agora é um momento que a gente está sendo confrontado pela palavra para o relacionamento, que é o que nós estávamos falando antes. Porque discipulado é muito mais do que 11, 13, 18 aulas. Isso é uma grande constante, né? é um paradigma monstruoso para a gente quebrar, porque a função da liderança do discipulado, o Emerson, o Charlier, o campo inteiro, é trabalhar com essas pessoas no primeiro momento, introdução, mas quem que vai dar sequência? Quem que vai ajudar essas pessoas? Então nós como igreja, como a gente vinha comentando bastante, e a gente sofre essa influência da sociedade, porque a gente está muito mais voltado para o individualismo. Nós estamos nos fechando cada vez mais. Cada vez as cidades estão sendo mais verticalizadas. A gente não conhece o vizinho, a maioria da gente não conhece o vizinho que mora na frente, não conhece o vizinho que estava ao lado. Nós crescemos, a maioria de vocês aqui crescendo, emprestando sal, emprestando farinha. Sim. Se devolvia ou não era outra coisa que nós não vamos debater aqui, né? Não vamos debater aqui. Mas hoje a gente cria uma barreira social. A gente quer estar perto, mas ao mesmo tempo você quer estar ao longe o máximo possível das pessoas. Você não quer relacionamento. Nós queremos network. O que é network, André? Network. Relacionamento traz benefício, né? É isso aí, eu quero benefício. Eu só quero o relacionamento do Emerson desde que eu quando eu precisar. É relacionamento que eu receba, não que eu dou. Não que eu dou. E aí é aquele ponto que nós queríamos entrar um pouquinho para juntar a nossa conversa aqui do nosso tema, né? Do nosso tema que nós estamos trabalhando, chamados para servir. Então, é um paradigma, porque servir é você dar a sua vida. É parte da sua vida. Seja, quando você está oferecendo uma oferta, que as pessoas que vão nos ouvir são pessoas evangélicas e pessoas não evangélicas, né? Pessoas que têm na visão deles as igrejas existem para tirar dinheiro do povo. Sim. Eles tem muitas pessoas que vão ouvir esse vídeo e vão assistir esse vídeo e vão dizer assim, não, acho que todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. Eu não vou dizer assim, tem problema? Tem. Onde tem homem, tem problema. Sim. A gente procura trabalhar com conselhos fiscais o máximo possível dentro da regra. Para quê? Para evitar esse tipo de situação. Mas acontece. Mas a visão das pessoas é que as igrejas existem, e os pastores dizem, o pastor não deu certo em lugar nenhum, e aí ele abriu uma igreja e ele ficou rico. Ele ficou rico, sim, tirou o dinheiro do povo e tal. Não é o caso, a gente não vai tratar disso agora, a gente tem uma diretoria, tem uma estrutura, o pastor tem um conselho fiscal de pessoas da própria igreja, da sociedade, que são da sociedade, são da igreja, que fiscalizam isso. Mas todos nós que estamos aqui, por exemplo, eu não sou obreiro integrado, o Emerson não é, eu não sou. O Miguel não é, o André é por uma questão de necessidade da igreja. E aí não vamos tratar, quem sabe outro dia a gente volta a tratar dessas questões da necessidade da igreja, sim, de ter pessoas dedicadas exclusivamente no ministério. E uma coisa, né, pastor, só para fazer um parênteses, o fato de ter pastores, que o André é um dos pastores que nós temos, acho que nós estamos com 16 ou 17 pastores hoje na nossa igreja que são integrados, né, que vivem do ministério. O fato de ter essas pessoas lá não anula o meu papel como igreja naquilo que nós estamos conversando. Que é... Eu não posso falar isso. Peraí, o André que... Não posso transferir a minha responsabilidade que eu tenho. Ele recebe para isso. Não, cara, pálida. Eu faço parte da igreja e eu tenho a minha responsabilidade como membro do corpo. O caso do André é porque a igreja precisa de gente que, como o senhor falou no começo, nós somos uma instituição, uma organização, tem as edificações, tem a estrutura, tudo que tem que rodar, tem que girar, e precisa de gente dedicada full time. Mas
na questão do corpo místico, do serviço do evangelho, eu tenho a mesma responsabilidade que ele. Essa é a parte legal de tudo isso que a gente está comentando aqui, que quando a gente entra e quando a gente começa a pertencer ao corpo como membro do corpo de Cristo, aquilo que a gente faz, seja doar ou doar-se, que é esse o ponto, né? Aquilo que Paulo dizia. Paulo disse: eu não apenas invisto, mas eu também me dou. Ou seja, eu não apenas gasto o dinheiro que eu tenho, né, do meu trabalho, que Paulo, por uma questão, principalmente em Corinto, que tinha N problemas, ele preferia trabalhar e se autossustentar do que onerar, e era uma igreja que tinha condições. Tinha dinheiro. Mas era essa igreja que era assim, não, o pastor está aí para ganhar dinheiro. Então Paulo disse: olha, eu fiz de tudo, né, para não onerar vocês, mesmo sabendo que vocês podiam. Diferente de Filipos. E Filipos, mesmo não tendo, sustentava. Então, mas a gente conforme a gente vai entendendo isso, quando a gente entende que a gente doa e se doa, a gente começa a entender o ministério que a gente tem, o chamado que a gente tem do servir. E a gente começa a entender que o servir, porque a gente quer servir, a gente acha que servir, a gente pensa, não, servir mesmo é o missionário lá do Camboja, cara, aquele cara serve. Não. Ele serve, sim, de uma maneira diferente da nossa, pelo chamado que ele tem. E um dia ele vai prestar conta diante de Deus daquele chamado, daquela capacitação que Deus deu para ele. São os talentos que Deus depositou na mão dele. Nós que estamos aqui, o Miguel na sua função, o André na função, o Emerson na função, eu na minha função, Deus vai, quando eu chegar na eternidade, Deus vai dizer: olha, Sérgio, você saía todo dia, você levantava às 6 da manhã, você chegava no seu trabalho, sei lá, 7, 7 e meia, você encontrava o guarda, você encontrava o fulano, você passava o dia, você almoçava. Aí, como você se doou para essas pessoas, como você tornou relevante na vida dessas pessoas, palpável Cristo, palpável, né? Fazendo que as pessoas pudessem perceber de alguma maneira que você teve um encontro com Cristo, que você tem algo diferente, que você tem algo na sua vida que mudou, transformou a sua vida, que eles possam perceber isso em você. E aí aquilo que a gente entrou, que só crente realmente entende, né? O cristão, aquele que tem, que nesse processo de servir, mesmo que seja exaustivo, cansativo, como o Paulo fala, é um derramar a ponto de ser como bebida, né? Tu experimenta uma alegria que não tem como mensurar. E detalhe, né, André? Vamos dizer, não sendo entendido. Isso. Fugiu agora. Miguel. É chamar de Mig, né? O Miguel, ele entendendo a vocação que Deus deu de empreender, mas empreender para a propagação do evangelho, fazendo diferença como um empresário, tendo um empreendimento que é feito com qualidade e usando todos aqueles requisitos que testificam dele ser um cristão. Aí Deus o abençoa para ele ser bênção nesse local e também ser generoso para abençoar aqueles locais que ele não pode estar. E nesse processo todo, tu encontrar outros irmãos necessitados, tu investindo. E aí, essa é a loucura do evangelho todo sempre, né? Que é exaustivo, é cansativo, mas quando eu estou fazendo aquilo, mesmo que seja em alguma medida uma renúncia minha, porque toda vez que nós investimos, o Miguel investe, ele está renunciando a algo seu. Mas é muito interessante que quem começa a viver isso cada vez mais, ele experimenta algo que aquele dinheiro ou aquela renúncia não lhe daria. E isso que é legal. E aí, dentro disso, ele vai conhecer outros irmãos que vão complementar características que aqui o dinheiro não daria para ele, que esse irmão vai ter de dom e talento. Vai do suporte e de tudo mais, né? Tem um ditado que diz que tempo é dinheiro, né? Eu sempre tive essa visão. Toda vez que tu oferta na igreja, independente do valor, tu trabalhou algum tempo para... É vida, aquilo que eu falei. Você está doando uma parte da tua vida. É grana, o teu tempo, é a tua vida que tu dedicou para ganhar aquele dinheiro. O Christian Barbosa, ele fala que time no is money, time is life. Exatamente. Tempo é vida. E o negócio do tempo é o seguinte, né? O tempo, ele tá correndo, não para. Então, ou tu usa ele para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa, ou para nada, ele vai continuar correndo. Mas o ponto que nós estávamos falando antes ali, que o senhor comentou, é que eu penso que quando eu olho esse macro todo, dessas coisas, todas essas engrenagens se encaixando para que tudo venha a funcionar, eu passo do ponto que é necessário a consciência de pertencimento ao que está acontecendo.
Porque senão, por isso que eu falo daquela que eu comentei antes da questão de quando a gente vê os relatórios, tu vê o rosto do missionário, tu ouve a história, tu tá se envolver com aquilo, é o fato de tu pertencer ao processo que está acontecendo. Eu não estou pagando alguém para ir no meu lugar. Isso! Eu não estou pagando alguém para ir no meu lugar. Isso! Não, eu sou uma engrenagem disso aqui. Eu faço parte disso. Ele está rodando, essa engrenagem aqui está girando porque eu estou girando e eu faço ela girar. E ela vai girar outra engrenagem. Então, vai pertencer ao processo. Enquanto as pessoas, e dentro da igreja, às vezes irmãos que já estão na igreja há muitos anos, eles entendem que joguei a moeda dentro da salva e fiz a minha parte. Não, meu irmão, tu tem que continuar girando para aquele cara que está lá no lugar, ou para as pessoas que estão fazendo trabalho dentro da cidade, né, que a gente está falando de missão urbana, não só a missão transcultural, se uma engrenagem para de girar, o processo para. Por mais pequena que seja. Por mais pequena que seja. Então, a partir do momento que tu faz o pertencimento, assim, eu não posso parar. Que se eu parar, outra coisa vai parar e vira um efeito cascata. Não sei se já viram como é que funciona o mecanismo de funcionamento de um relógio. É tudo pequenininho, um monte de engrenagemzinha, parece que não cabe tanta engrenagem dentro do relógio, né? É um monte de engrenagem, só que se uma daquela quebra, o relógio para. Mas a gente tem que ter a noção, reconhecer que tu faz parte do processo e tu não está aquém do processo. Então isso eu vejo, toda vez que a gente fala de missão, eu tenho essa preocupação assim de não perder esse senso. Ou às vezes tu tá na ponta, tu tá no meio, tu tá no começo, mas tu faz parte do processo. Esse toque específico que tu deu de pertencer é importante, porque tem muitos cristãos, às vezes, que estão no banco sentados por não se sentir parte daquilo. E às vezes eles não é porque não tem oportunidade, é porque ele quer que as coisas se adequem do padrão dele. Exatamente. Entende? E aí entra aquela outra questão, é só pensar. A gente está lutando com uma cultura egoísta. O mundo vem disso. Pense em mim, eu só quero em mim. O meu network é voltado para os benefícios que eu vou ter e eu vou obter. Então, o evangelho é totalmente destrutivo para isso. O próprio Cristo vai centralizar diante dos fariseus, que eram uns egoístas que só pensavam em si próprio, e pergunta para ele, qual é o principal mandamento? Ele vai dizer, só estão 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo. O eu no evangelho, ele é extirpado. Né? Então, o discipulado leva isso, o relacionamento leva isso, e aí com esse processo sendo bem ajustado, alinhado, cada um usando dos seus dons e talentos, não enterrando, né? Não enterrando, mas usando, e não usando da maneira que tu quer, mas de acordo com a necessidade da igreja local, eu vejo o efeito natural de viver missão. Mas eu vou trazer aqui um testemunho conhecido. Eu não lembro agora o nome da pessoa, eu lembro que eu acho que era na Inglaterra. Tá, mas antes de tu falar, tu vai falar, mas só pra dentro. O pastor Sérgio precisa dar depois aquele testemunho que ele disse que ia dar, antes pra nós concluir. Não, rapidinho. Eu não lembro agora, o nome tá na ponta da língua, mas eu não tô lembrando o nome do cara. Mas que ele tinha feito um compromisso com Deus de ganhar pelo menos uma alma todo dia. E aí ele ia na cidade, pregava o evangelho, tentava convencer as pessoas, pregando o evangelho e tal. E sempre ele tinha muito esforço, demandando muito esforço, muito tempo para isso. Um missionário nato, mas um missionário urbano na sua região. E chegou um dia que o cara correu, falou com um monte de gente, mas ninguém tinha aceitado a Jesus. E aí disse que no final do dia, chovendo, ele se jogou assim na rua onde ele estava e chorando. Senhor, eu falei com o Senhor. Eu fiz um compromisso contigo que todo dia eu ia ganhar pelo menos uma alma. E hoje eu não ganhei ninguém e o dia está acabando. E ele chorava no meio da rua e chovendo. Aí disse que a pessoa que estava próxima ali, dentro da sua casa, saiu para falar com ele e falou assim, olhou para ele e falou assim, eu preciso aceitar Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus aí. Aí ele disse, como assim? Mas a gente nunca conversou, eu não preguei para ti. Eu não sei. Só sei que eu estava dentro da minha casa e tem uma coisa lá atrás que fica pingando. Cada gota que caía, eu ouvia Jesus. 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 E eu não aguentava mais. Eu olhava, eu via que era a gota cair, mas toda vez que ela batia no chão, eu ouvia Jesus. E aí, quando eu olhei na janela, eu vi você. E algo me disse que eu tenho que falar com você para saber quem é esse Jesus. E aí, eu fico, quando eu ouvi esse testemunho, eu li esse testemunho, o nome do cara, esqueci. Mas eu li esse testemunho, eu fiquei pensando assim,
quanto eu peço para Deus a oportunidade de falar dele para alguém. É como o senhor falou ali do porteiro do trabalho, que o senhor passa e dá o bom dia para ele todo dia de manhã. Às vezes é assim, Senhor, qual é a oportunidade que vai se criar para eu conseguir ter a abertura de chegar e falar para ele de Jesus? Se a gente não ora pedindo essas oportunidades, como que essas oportunidades vão surgir? E como eu vou perceber, inclusive, porque elas podem surgir pela graça de Deus, mas eu nem perceber, porque o meu coração naquele dia, sei lá, eu vou querer mais dinheiro, eu vou sair com aquilo, eu quero alcançar aquele objetivo. E aí Deus, né, faz de tudo e tu não percebe. Mas é por isso, né, que eu falo que é a questão do pertencimento. Porque se tu tem o entendimento de pertencimento da missão de propagação do evangelho, é uma da mesma preocupação que eu saio todo dia, que eu preciso fechar os meus negócios e os acordos para que a minha vida de trabalho empresarial funcione. Eu saio de casa também com pertencimento e entendimento, sim, que a qualquer momento vai surgir uma oportunidade de eu falar do amor de Cristo para alguém. Só que se tu não tens essa preocupação, esse de pertencimento, que tu tens essa atividade para cumprir, esse dever, essa missão a ser cumprida, as oportunidades vão surgir. Quando surgirem de forma natural, tu não vai perceber, porque o teu foco vai estar em outras coisas, ou não vão surgir e você também vai estar, ok, não surgiu oportunidade e está tudo bem. E não está tudo bem, porque nós temos uma missão. Mas enfim, eu falei demais, pastor. Fica à vontade para contar o... porque eu fiquei curioso, não sei você, mas eu fiquei curioso. E o nosso tempo ruge. O tempo é uma benção, o tempo é uma benção. O tempo é uma benção. Bom, não dá para ser sucinto, né? Mas a gente precisa ser sucinto aqui, porque conversei com alguns colegas de trabalho, falei, eu vou lá, vou fazer um podcast, vai ser a primeira vez, vai ser e eu acho que eu vou falar um pouquinho da minha conversão, eu falei para eles. E aí a gente acabou trabalhando na pauta e aconteceu o que aconteceu e a gente acabou juntando, né, que era para ser 2 e fizemos um, mas Deus tem o controle a gente confia e acredita que Deus tem o controle de tudo, inclusive de coincidido em nós estarmos aqui hoje e fazermos esse trabalho junto com o Emerson. Se você olhar, eu e o Emerson estamos com o óculos da mesma marca, igualzinho, mano. É verdade. Isso é muito sério. Isso não é cristocêntrico. Só muda a cara, né? Mas o óculos é igualzinho, né? A marca, o modelo e tal. Por isso que nós somos quem está assistindo aqui, esse óculos, ele é ungido. Quando tu coloca esse óculos... 144 mil, né? Eles só tiram separados. Mas falando dessa questão de missão, discipulado e tudo isso, lá na minha cidade grande, Catanduvas, a grande metrópole de Catanduvas, produtora de chimarrão bom, no meio oeste de Santa Catarina, nos altos dos seus 15 mil habitantes. Tinha uma empresa lá, na época era chamada Pagnucelli, de serraria e tal, e foi uma família que era de Curitibanos, foi lá, a família Osório. E o patriarca da família, o Florindo, que eu já estava bem velhinho, a minha irmã já foi para a eternidade, ele começou a fazer culto no reflorestamento na casa dele, perseguido, apedrejado, mesmo lá embaixo da árvore eles eram apedrejados, as pessoas apedrejavam. E aí por isso é interessante o quanto a gente se preocupa bastante em atrair pessoas, né? Mas quando a gente consegue atrair a presença de Deus ela vai atrair as pessoas. Atos 2, né? E Atos 2, e não era perto, era longe para você ir lá, e não como vocês falaram antes, não tinha carro. As pessoas iam a pé até lá. E se você ouviu o Florindo, era igual o Paulo pregando quando o Eutico caiu da janela. Ele não era eloquente, não era um Apolo, ele era Paulo pregando. Dava o soninho. Calmo, sereno, tranquilo. E aí Deus foi usando ele, né? Almas foram sendo conquistadas para Jesus, as coisas foram acontecendo. E aconteceu na minha família de um tio meu de 18 anos, ele ficou tuberculoso. Ele sofreu um acidente, na verdade, no exército, então ele se aposentou. Imagina um cara aposentado com 18 anos. Então ele veio para casa, com 18 anos ele estava aposentado. Ele tinha o salário mensal e ele não trabalhava. O que ele fazia? Bebia dia e noite, serenata naquela época, tuberculose e cirrose. Então o pulmão já era e os rins já era. Essa família, tem um presbítero aqui que congrega no Jardim Progresso, pela idade, agora minha idade, não a dele, eu esqueci o nome dele agora, irmão Florindo e ele visitaram a casa da minha avó na época e dele, né? Meu tio, lá na cama ele pesava 36 quilos, 1,80 m, 36 quilos. Era um palito, a minha tia levava ele para todo lugar. Eles falaram, olha, a gente veio aqui falar de Jesus para vocês. Sabemos, Jesus pode curar o seu Hildo, mas o principal não é o corpo do Hildo, é a alma. Jesus quer salvar ele. Se acontecer de não curar e ele partir para a eternidade, então ele sabe onde vai passar, que ele está com o Senhor. Então vai estar muito melhor. Vocês desejam aceitar Jesus?
Eles aceitaram Jesus. Não caiu fogo do céu, nada. Ele pregou o evangelho, falou de Jesus, orou e foram embora. Meu tio voltou para Curitiba, onde ele fazia os tratamentos, os médicos foram fazer os exames e o médico fizeram 10 vezes, 10 não, exagerei, mas umas 3 vezes os mesmos exames, porque acharam, não, vocês fizeram de outro, vocês estão doidos. Chegou um momento que o médico que cuidava dele falou, eu vou junto, eu quero ver. Então ele tinha os pulmões novos e os rins novos. E aí que eu falei do Jairo, né? Eu estava falando com o Jairo, o pastor Jairo, que é pastor de Balneário Camboriú, sentado à mesa, ele disse, quando eu morei lá, eu me lembro de um negão. Ele falou assim, um negão que tinha uma voz, ele não precisava nem de microfone para cantar. Eu falei, meu tio, que Jesus curou, devolveu 2 pulmões para ele e os rins. Os médicos não acreditavam. Está lá, se alguém quiser um dia em Curitiba, no hospital, está lá o registro. Ele não tinha, ele estava tuberculoso, cirrose, 36 quilos e Jesus restaurou. E aí... E usou para o reino. E ele trabalhou até enquanto viveu, trabalhou para o reino. O Senhor chamou. E eu andava com a igreja, mas eu nunca tinha tido um encontro com Jesus. Isso é diferente, você andar com a igreja... Um simpatizante. Né? Eu era mais um baita de um simpatizante. até cantava no coral, até cantava com os jovens, até dava palavra. Isso que é interessante, né? É. Até dava palavra, mas não era aquele negócio, né? E Deus falando. E eu lembro uma vez que eu estava em Caçador, nessa vida, nesse estilo de vida, na igreja de Caçador. A igreja era comprida, ela é diferente da nossa, a igreja não era na época, agora faz anos que eu não vou lá, agora não era tão larga, mas ela era comprida. E nós fomos no evento no domingo de manhã, mas nós fomos lá para quê? Nós não fomos por causa do culto, nós fomos por causa das meninas, das irmãs. Mistério. Se viajamos, saímos de Catandu, fomos para lá e tal, e depois nós íamos na casa de uma irmã, que era uma benção e tal, ela é esposa de um finado pastor. Chegamos lá, e aonde que nós vamos sentar? Na frente? Não, né? Lá atrás, claro, fundão, né? Lá no fundão, ficar lá atrás. E o pastor pregando, 30 metros de distância, né? Pregando e tal. Daqui a pouco o pastor desce. Ele desce e nós, todo mundo em pé e nós sentados. Ele vai ver nós estamos sentados. Rapaz, ele vem na nossa carreira de banco e olha, você. Aí você é que nem Isaías, né? Você olha para trás. Não, você mesmo. Fica na última fileira, mas olha para trás. Né? Fica de pé. Aí eu fiquei em pé e aí ele falou assim, Deus já te livrou da morte 3 vezes. Uma vez quando eu era pequeno, que o meu tio me derrubou, eu bati com a fonte numa pedra. Eu tinha 10 meses, ele tinha 10 anos. Eu bati com a cabeça, com a fonte numa pedra. E aí foi aquele dia que o Guspo fez milagre. Cuspe, né? Ele não sabia o que fazer porque eu não voltava. Imagina uma criança de 10 anos com uma criança de 10 meses com a sacola e tal. Ele falou assim, o que eu faço? Ele cuspiu na mão e passou aqui em mim. E naquela hora eu voltei. Eu voltei. Aí depois sofremos um acidente e depois em Freiburg nós estivemos na mira de um revólver. O cara saiu doido de uma danceteria, eu estava na porta junto com o cara que eu morava na casa, nós vendia espetinho na frente, o cara saiu doido de dentro e ele ia matar nós dois, simplesmente assim. Aí o rapaz que estava pulou e conseguimos segurar, ele era enorme, cara grandão. E ele falou, Deus já fechou a sepultura para você 3 vezes. Tudo isso porque ele tem um plano na tua vida. Tudo isso porque ele tem uma chamada na tua vida, para você ser aquilo que ele chamou você para ser. Você vai pregar o evangelho, você vai levar... Mas só assim, você vai levar o evangelho, você vai pregar. Só que quando a gente ouve isso... Não acredito. Não, a gente não acha, mas isso não é possível. Não tem lógica, né? Não tem lógica. A gente acha assim que não é possível. Isso nunca vai acontecer. Então, por isso que quando eu comecei, eu falei para as pessoas que vão ouvir, para os meus amigos, que eu vou compartilhar com eles o link depois, eles vão saber assim, poxa, mas por que virou crente? Por que aceitou a Jesus? Por que agora prega? Por que vai na igreja? Por que eu deixo, às vezes, de ir, às vezes, em algum convívio para estar na igreja? Por que a gente deixa de, não faz isso, não faz aquilo? Não é simplesmente porque é uma regra, não pode, não toque, não pegue. Porque nós tivemos esse encontro com Jesus e houve uma mudança. Isso não gera mais em mim felicidade como a felicidade que gera em estar servindo a Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, é isso que eu queria compartilhar com eles, para que quando eles ouvirem, quando eles estiverem, que nós falamos aqui de discipulado, falamos de missão, para dar um pouquinho do entendimento por que a igreja existe, por que nós estamos aqui,
Nós não estamos aqui para tirar dinheiro do povo, para tirar dinheiro das pessoas. Não, nós estamos aqui para apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. O mesmo Jesus que me alcançou, o mesmo Jesus que alcançou o André, que tem um testemunho maravilhoso. Cara, a minha vida assim, aquela lá tinha um homenzinho torto. Era eu, bem tortinho, morava numa casa era, né? torta. E Jesus endireitou. Alcançou o Miguel, alcançou o Emerson e milhares de pessoas que Jesus alcançou e que agora nós estamos sendo instrumento para alcançar essas pessoas. Pequenos cristos. Cara, olha só. Aquilo que nos alcançou, aquilo que Paulo disse, eu luto para alcançar as pessoas pela mesma razão daquilo que foi alcançado. Então, assim como eu fui alcançado, eu trabalho para alcançar as pessoas. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho como discipulado, para alcançar mais e mais pessoas. Esse é o nosso desejo e o alvo com o podcast. Foi assim que ele nasceu, com essa proposta. Né? A gente vai rememorar agora, porque talvez alguns não viram os primeiros. Deus incomodou já o Miguel há um tempo, foi conversando e as coisas foram fluindo. Nós estamos aqui e experimentando desses testemunhos, dessas conversas, desse diálogo. Então a gente tem visto a boa mão de Deus, assim como estava sobre Neemias, como os outros homens de Deus. Chegou o nosso tempo, chegou o nosso momento aqui para Itajaí, para a gente fazer essa diferença. E sem dúvida, o pastor Sérgio, com o Emerson, com o Miguel, toda a galera aqui e todos aqueles outros homens e mulheres que têm dons e talentos na nossa igreja, para que essa igreja possa fazer uma grande diferença na nossa cidade. E aí vai ser exatamente isso. Acho que o teu testemunho revela de forma bem clara o poder de Deus em unir pessoas tão distintas, tão desconexas, tão loucas, com um contexto totalmente... não, humanamente falando, se for usar o estudo de qualquer estudo para avaliar perfis e tentar ver a conexão, a igreja é esse local que não tem como haver conexão ou desenvolver, porque é totalmente, vamos assim, julgos desiguais. Mas é o poder de Deus revelado em nossa conversão e nos unindo para mostrar ao mundo que nós fizemos tudo isso e renunciamos o que é necessário porque é Ele na nossa vida. E é só isso, e é visível, né? Quando essa igreja vive missão de forma como a gente estava conversando aqui, não tem como o mundo não vislumbrar essa realidade. Não tem como dar certo se não for um próprio Deus nessa situação. Quando a gente fala aqui do projeto do Adcast, a gente fala muito assim, eu digo assim que eu não tenho a pretensão de ficar, ser a figurinha carimbada ou ficar na frente do trabalho. A nossa ideia é um dia, assim que a gente tiver com a nossa estrutura pronta, os departamentos produzirem o seu podcast e não ser mais nem necessário a gente estar aqui, mas outras pessoas produzirem, porque eu creio assim que esse trabalho, isso aqui é um campo missionário, né? Na minha mente funciona assim, desde o começo. Eu creio que isso aqui um dia vai pingar na tela de alguém, vai sugerir o YouTube para alguém que eu não sei quem é, eu não sei em que lugar deste mundo de meu Deus, mas a pessoa vai aparecer o vídeo. E ela vai clicar e ela vai ouvir isso aqui, entende? E quando ela ouvir isso aqui, ela vai queimar no coração dela a mensagem da cruz. A minha ideia é essa, sabe? Uhum. E quando isso vai acontecer, com quantas pessoas isso vai acontecer, eu não me importo. E sabe? Quando eu olho isso aqui, quando a gente fala assim, o tio estava falando, envia um missionário para um campo, a gente não conhece a cultura, como as coisas funcionam lá, é um desafio muito grande. Então, isso aqui é um campo missionário que não tem questão de prazo de data, porque isso aqui vai para a rede e vai ficar disponível por anos. Não tem questões de faixa etária, não tem questões de geográficas. Então, são pessoas, não sei que época, não sei quando, não sei em que lugar, mas que um dia eu sei que vão clicar nesse vídeo, sabe? E a minha ideia é que elas consigam ver aquilo que nós vimos. Que aí eu gosto de lembrar quando o João e Pedro, depois de curar o coxo da Porta Formosa, eles são ali interpelados pelo Sinédrio. Aí eles só vão, mas para de falar desse Jesus aí. Aí eles falam assim, poxa, como que eu vou parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? E as pessoas que estão ouvindo falam assim, por que esses caras ficam numa quarta-feira à noite, 10 horas da noite, falando sobre esse Jesus? O que motiva eles? O que está ardendo neles para eles estar fazendo isso? E é a cruz. E esse desejo que o senhor falou de Paulo, assim, eu quero que essas pessoas
tenham o mesmo encontro que nós tivemos. E tenham um entendimento da graça que alcançou elas. Sim. Entendeu? É isso que eu creio que isso está acontecendo e vai acontecer. Em nome de Jesus. Falando em testemunhos, assim, e até mesmo tá falando de podcasts e tal, eu passei por uma experiência que uma parente minha, ela não conhece o Evangelho e tal, e por acaso ela tem um problema com o filho dela que já estava à beira do suicídio, assim, estava um problema assim terrível de relacionamento, nem com o pai, nem com ela, que é a mãe e tal, e ela pediu socorro assim para minha irmã e tal, e minha irmã disse: olha, já que vocês têm, né, e cria-se uma barreira para ir até a igreja e tal, mas nós temos vídeos dos cultos que são gravados e tal, e você acompanha as quintas-feiras, né, faça lá uma corrente de oração e tal. E ela começou a fazer essa corrente de todas as quintas-feiras, e graças a Deus, assim, pela misericórdia do Senhor, né? E eu tive a oportunidade, e tenho a oportunidade toda vez que nós estamos juntos, conversar sobre Jesus assim. E ela disse: Emerson, ele está bem melhor, já saiu daquela situação de querer se matar e tal, né, do suicídio, já está conversando um pouco melhor. Então a gente vê assim, a mão de Deus sendo, alcançando essas pessoas, e essas pessoas alcançando a Cristo através de vídeos, que muitas vezes as pessoas que criticam, porque é filmagem, televisão e tal. Mas, gente, o que está acontecendo, o mundo espiritual trabalhando nisso, e até mesmo como testemunho também, cada vez que a gente tem oportunidade, mas, poxa, como é que vocês são tão alegres, mas vocês não bebem, não tem uma cerveja ou não algo assim de álcool para se alegrar? A nossa alegria não está nisso. Nós somos alegres porque nós temos algo que nos enche esse vazio que você tem. Que a bebida nunca vai encher. Que a bebida nunca vai encher. E isso é magnífico, é incompreensível. Só quem realmente é alcançado pela graça do Senhor, e quando nós chegamos ao pé da cruz, e que a gente sente essa vontade de estar servindo cada vez mais ao Senhor. Sim. Amém. Finalizando, né? Já deu a hora, 1h20, 1h30 quase já está dando agora. Queremos agradecer aí a participação de vocês, essa conexão, essa união aí de projetos. Faz todo sentido essa união aí também, e sem dúvida vamos fazer muito mais para a nossa igreja, para o reino de Deus principalmente. Aqueles que estão aí nos ouvindo, vendo, obrigado pela sua participação. Não deixa de curtir, compartilhar, seguir o canal. Miguel, tô deixando tu finalizar, tá? Porque é meio que regra, assim, já, né? Não. É isso. Louvar a Deus pela vida de vocês. Vamos gravar depois mais um podcast para falar mais profundo sobre cada departamento. Mas eu creio que Deus preparou esse momento, essas situações que aconteceram para que a gente pudesse fazer o que a gente fez aqui. Eu acho que a gente não entende o trabalho de Deus, eu acho que tem direção, tudo que a gente falou aqui. Mas eu louvo a vida de vocês, pela disponibilidade. Para quem hoje é uma quarta-feira e agora são 10 horas da noite, então acorda cedo, a gente acorda cedo para trabalhar, mas quando a gente faz as coisas para Deus é gratificante demais. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Amém. Não sei se vocês querem deixar uma última mensagem, Podemos deixar a última mensagem para os ouvintes, principalmente para quem vai ouvir, quem vai assistir, é dizer que Jesus ama vocês e que a igreja, a Assembleia de Deus de Itajaí, está aqui para servir vocês. Então nós estamos aqui para servir essa cidade, para servir as pessoas dessa cidade, assim como Jesus serviu os seus discípulos e os seus discípulos serviam a comunidade onde eles estavam inseridos. Essa igreja aqui também está aqui para servir vocês. Então nós somos servos de Deus, e sendo servos de Deus, somos servos dessa cidade. Nós somos chamados para servir, estamos aqui para servir. Então conte conosco, conte com as nossas orações e com os nossos conselhos, ministrações, e enfim, estamos aqui para servir. Isso aí. Amém. Da mesma forma, a gente está aqui, foi um prazer muito grande, e a gente eu tenho esse prazer de estar com jovens aqui, né, Sérgio? Obrigado.
Né? O Miguel. Fui adolescente. Miguel foi meu adolescente no meu departamento, lá quando a gente estava lá. Floresceu, tu viu? Tu floresceu aí, ó. Para mim é assim, gratificante. Quando eu vejo ele lá, assim, na igreja, empolgado, fazendo a obra, é isso que mexe. Então, valeu a pena, né? Valeu, a renúncia, valeu a pena tarde, estar servindo e servir a esse Deus, e a servir a toda a igreja. A nossa vida é essa e a gente só vai parar quando estiver no céu. Aí lá vai parar nada, vai continuar. A vantagem que não tem cansaço, né? Lá não vai ter outro Miguel, né? Não, com todo carinho, né, Miguel? Tamo junto. Bênção de Deus. André, é isso aí. Fechou? Fechou. Então tá bom. Então, e meus irmãos, não esqueça de compartilhar, de curtir, de seguir a nossa igreja nas redes sociais, no YouTube, as ministrações dos nossos cultos. Assista, seja abençoado. E é isso, até a próxima. Deus abençoe e a paz do Senhor.